Ora, bom dia, meus amigos. Vou tentar fazer um vídeo curto, não é? Os senhores pedem, enfim, tudo bem. Eu vou tentar divagar um bocadinho menos, visto que eu, quando começo a divagar, é que isto está interessante, mas há muita gente que gosta dos vídeos longos, há muita gente que gosta dos vídeos curtos. Faço um pouco dos dois. Pronto, hoje vou fazer talvez um bocadinho mais curto e ficamos. Assim, pode ser. Agrado aos que gostam dos vídeos longos e dos vídeos curtos, porque os senhores, peço o Thomas Nagel. Thomas Nagel, com muita razão, dizia sempre, pois as pessoas desenvolvem o que em filosofia se chama Weltanschauung, um sistema de visão moral do mundo, e todos os outros têm que pensar como eles. Thomas Nagel, grande filósofo político, grande filósofo do direito, grande filósofo em geral. O antedoutoramento dele foi o John Rawls. O Thomas Nagel considera o Rawls o maior filósofo político do século XX. Eu também concordo. Como sabem, o Thomas Nagel, peço desculpa, o Rawls é Teoria da Justiça, de 1961, o da Harvard. O Ricardo não gostava muito do Rawls, achava muito formalista, mas enfim. Mas o Thomas Nagel, que ainda é vivo, é talvez, a seguir ao Habermas, o maior filósofo vivo, isto é discutível, como é evidente. Ele tem uma teoria moral, liberal e deontológica, com a possibilidade do altruísmo e tal. Brilhante, brilhante. Filósofo político de primeira linha e filósofo do direito. E foi professor catedrático e emérito da Universidade de Nova Iorque. Tem um famoso livro, Como é Ser um Morcego. Espetacular, parece as metamorfoses do Ovídio, transfiguradas na metamorfose do Kafka, em que a pessoa, enfim, é uma barata e começa a ver o mundo através de uma barata, através dos olhos de uma barata. É quase assim. O Kafka e o Nagel são parecidos, e realmente o Nagel tem razão. Pronto, as pessoas têm uma visão, uma visão moral da vida, uma visão ética da vida, e aquela ética é que tem que ser dominante para todos os seres humanos vivos e imagináveis, imagináveis, melhor dizendo, a imaginação imaginante do Bachelard. E é evidente que isso depois nas redes sociais e na política dá muito mau resultado, porque dá muito mau resultado, porque o pessoal tem que ser, o meu código de conduta, a minha moral, a minha ética. A moral é sempre coletiva, a ética é sempre subjetiva, mas o Nagel é brilhante nesse aspecto, dizer cuidado com os moralismos, vão dar sempre para o torto. E nesse aspecto eu vou falar um bocadinho dos moralismos da Ana Gomes, por isso é que me lembro do Nagel. Thomas Nagel, gosto muito dele. O meu grande amigo Desidério Muxo gosta muito do Nagel. Aliás, foi o Desidério que me introduziu ao Thomas Nagel, quando eu pertencia a uns seminários da Sociedade Portuguesa de Filosofia, que o Desidério era coordenador. Foi ele que me introduziu à filosofia analítica, do Wittgenstein, da Bertrand Russell, essa gente toda. E muito mais tarde, quando fui para Cambridge fazer os seminários de operacionalização clínica do ato filosófico, em que se articulava os filósofos analíticos Wittgenstein, Bertrand Russell, Austin, Strawson, Parfit, Whitehead e tantos outros, com os psicanalistas, com o Piano, Meltzer e aquela gente toda. Bons tempos, bons tempos. E são pessoas, os filósofos analíticos, muito interessantes. Eu estou a filosofia continental, como sabem. Já vos disse aqui qual é a diferença entre uma e outra, não vou estar sempre a repetir. Os senhores vêm cá de vez em quando visitar o canal, não fazem grande coisa a visitar o canal. Tem que ter uma continuidade, porque eu estou sempre a ler as teses de doutoramento, agora vou abordar o Código Penal e o Código de Processo Penal na sua última edição, abril de 2024. Quer dizer, e vai ser à letra. Se os senhores vêm cá, como vão ao canal do pessoal que faz isto de Jornal Nacional, ou Jornal das 8, ou Telejornal, pois isto não, aqui é um canal académico, as coisas que sabem da vossa vida, mas se os senhores preferem não se cultivarem, como diz o meu amigo Gonçalo Sousa, à vontade. Os senhores aqui cultivam-se de um ponto de vista académico. Bom, a Ana Gomes, para ser curto, ela, peço desculpa à senhora,
disse que o Chega é veneno e o Ferro Rodrigues a mesma coisa e que é tudo, e o Daniel Oliveira que o Chega isto, aquilo e aquilo outro e deviam morrer, isto, aquilo e aquilo outro, assim, uns epítetos são assim um bocado esquisitos, tudo à base de veneno e morte e esfola, típica extrema-esquerda, não é? Porque é que o PS está com este discurso tão belicoso? Pois porque o Dr. Mário Soares foi o pai da democracia. E eles estão muito... E foi, não há dúvidas nenhumas. Foi o Dr. Mário Soares que bloqueou o Dr. Álvaro Cunhal. Não há dúvidas nenhumas. Não foram os capitães de Abril, não foi o hotel, bem, era o oposto, não é? Não foi mais ninguém a não ser o Dr. Mário Soares e o PS que bloqueou Portugal de se tornar uma ditadura comunista. Claro que o 25 de novembro de 75 ajudou, com os três generais mais tarde, Ramalhianos, Pires Veloso e Jaime Neves, a bloquearem as tropas. Mas politicamente, o pai da democracia foi Mário Soares. Essa que é essa. Claro que os maluquinhos da extrema-direita acho que não. Mas foram. E é o registro do Thomas Nagel, entendem? O Thomas Nagel diz que nós, quando raciocinamos, tentamos buscar, do ponto de vista instintivo, uma visão única do mundo, uma visão do mundo unificada, talvez onde chamam dos alemães, a cosmovisão, não é? Mas se essa aspiração leva com que as pessoas entendam que há só uma maneira de ver as questões, do ponto de vista político, intelectual, emocional ou social. Essa voltando já a um lema, na psicanálise chama-se mitologia provada. Seja sobre o mundo externo, seja o mundo interno, seja sobre o conhecimento, seja as razões práticas ou morais, não interessa. E o Thomas Nagel diz que essa visão, que as pessoas tentam ter uma visão unificada do mundo, diz que essas pessoas estão erradas. O Thomas Nagel é muito claro a dizer que as pessoas que tentam ter uma visão unificada do mundo, uma Weltanschauung do mundo, ou seja, a minha cultura ocidental é superior ao mundo inteiro, sou eu é que mando, eu é que estou certo, eu é que sou democrata, eu é que é o Estado de Direito. Essa capacidade de raciocínio, de visão do mundo unificada, a expressão instintiva, esse desejo, essa aspiração faz com que a pessoa esteja errada porque fica num reducionismo epistemológico e ontológico tremendo. Thomas Nagel, maior filósofo vivo a seguir ao Habermas, filósofo de Direito e filósofo político. Mas pronto, este pessoal não percebe nada disto, se não percebe nada disto, não percebem, pronto, a gente vai ter com os filhos das godas e as malárias, isto, aquilo e aquilo, também, pode ser. E a Ana Gomes entra neste registro do Thomas Nagel, como é filha da democracia, do Mário Soares, isto, aquilo e aquilo, teve na MRPP, mas pronto, o Ferro diz a mesma coisa, o Augusto Santos Silva a mesma coisa, ou seja, como eles estiveram naqueles registros muito radicais, de pré-ex, de Alexandre Abreu Carvalho, das FP25 e por aí diante, eles veem o Chega associado, como eu tenho dito aqui, muito com o Salazar. E o amigo Zé Luís, um grande abraço para si, Zé Luís, muito zangado ainda com as maldades que foram ditas acerca do pessoal do Chega na última live, não por mim, mas enfim, os convidados eu deixo-os falar. Sim, o pessoal está com um mal perder, tremendo. O pessoal está com um mal perder tremendo acerca da vitória do Chega, que acham que é a vitória da extrema-direita do Salazar. E eu, em vez de ter 5 milhões de visualizações, tenho 500. E o engenheiro Lindo fica todo contente. Eu, como quero o canal privado, não quero publicidade nenhuma, não é? Que eu já não estou a esse vitória para me chatear. Mas o que é facto, se as pessoas me ouvissem mais e percebessem que o Chega não é extrema-direita, é direita securitária, e que há muita gente com cabeça, tronco e membros, percebe o André Ventura e que percebe o professor Mitar Ribeiro. Claro que há deputados do Chega que não ajudam porque são muito radicais. E esses é que dão a imagem da extrema-direita. Se o doutor Pedro Frazão teve razão em dizer ao jornalista que o Chega vai defender os portugueses originários, e ela ficou, a senhora jornalista ficou muito ofendida, originários, o que é que isso quer dizer? E por isso o doutor Pedro Frazão diz, e os sanguíneos, os que nascem em Portugal, os têm na sangue português. Obviamente que, e depois ele disse, tem que voltar para a faculdade para perceber isso. E ela, estou sabendo da faculdade. Pronto, eu achei piada, por acaso achei um piadão. Mas reconheço que esse tipo de raciocínio, o pessoal começa a ficar a ferver. Ele tem razão, o Dr. Pedro Frazão tem bastante razão, não é? Quer dizer que os portugueses originários são discriminados, a gente já sabe, né? A gente já sabe.
Só que essa visão unificada do mundo, os meus valores do português originário, do ius sanguinis, é o de Yuri, mais uma vez, não é? Cai mal no pessoal, cai mal. Eu concordo com o teu Pedro Frazão, atenção. Obviamente que os portugueses primeiro era a tática do PNR e agora do ERC, não é os portugueses primeiro. Mas efetivamente os outros estão a ter mais direitos que os portugueses ius sanguinis. É verdade. E por isso é que a Ana Gomes e o pessoal todo está a espernear até mais não com essa conversa, porque vêm traços muito fortes de discriminação racial, discriminação xenofóbica, discriminação sexual, discriminação de género. Está lá um bocadinho. Porque a extrema-esquerda, como puxou para o outro lado os valores deste pessoal todo e os direitos, pois estão os dois errados, como diz o Thomas Nagel, estão os dois errados. Um puxam para um lado, outros puxam para o outro. Dir-me eu, a Ana Gomes tem alguma razão a chamar veneno ao Chega? Não, é exagerada a expressão, quer dizer, nem 80, quer dizer, é evidente que a Ana Gomes está a reagir à MRPP, quer dizer, o Salazar, aquelas coisas todas que a gente já sabe de obsessão com a dinâmica salazarista. Dir-me eu, ela vê o André Ventura como Salazar em miniatura? Não, ela, a senhora embaixadora. Sim, não tenho dúvidas nenhumas, porque aquele pessoal todo não tem nenhuma margem de manobra, não são o Thomas Nagel nem o John Rawls, não são filósofos políticos. Este pessoal é tudo muito limitado em termos de visão política do mundo. Tem aquelas palas tremendas, como se tem visto em muitas lives, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda. A doutora Ana Gomes é extrema-esquerda, ok? Ainda hoje. E então tem aquela cassete. E como tal, nunca vai ver com bons olhos um partido de direita securitária de extrema-direita. Expressões, como é um bocado despenteada, como a gente sabe, eu vi uma vez no aeroporto, no avião de Frankfurt, fiquei todo contente, eu, o refém da Amadora, em primeira classe, e ela, a senhora embaixadora, na classe económica, fiquei todo contente, são os pequenos prazeres dos rafeiros, dos emergentes, como se diz lá no Brasil. Vamos para a tese. Ficámos na professora Pizarro de Almeida, querem vídeo curto, tem que ser assim. Vamos para a tese. Ora, no contexto que estávamos há pouco a referir no outro vídeo, não é? Do artigo 20 do Código Penal e no projeto do Código Penal, neste contexto da norma aberta, não é? Conceito aberto, anomalia psíquica. Neste contexto, a elaboração do projeto de 1963, parte geral, teve como fonte o Código Penal alemão e inerente debate que dominou a doutrina psiquiátrica e penalista alemã em torno das teorias de Schneider e de seus opositores, o tal psiquiatra que eu gosto tanto. Embora a discussão na doutrina penal e psiquiátrica germânica tivesse sido largamente influenciada pelas teses de Schneider, o StGB, o Código Penal alemão, acabou por distanciar-se delas, optando por equiparar todas as perturbações perturbações mentais, para efeitos de inimputabilidade. Já vos disse isto anteriormente. Ou seja, para o Código Penal alemão é perturbação mental, para o Código Penal português é anomalia psíquica, para o Código Penal italiano é enfermidade ou vício parcial de mente, e por aí adiante. Já lá vamos. Deslocando o critério decisivo das causas para as consequências, foi este o critério do Código Penal alemão, não é? Deslocou-se o critério decisivo das causas para as consequências. Okay? Só quais são as consequências, os fins das penas são diferentes dos inícios das penas, não é? Obviamente que o fim da pena, tão querida Jacobs, é a dinâmica fundamental. Estabeleceu-se aí que toda a anomalia psíquica poderia conduzir à inimputabilidade no caso de retirar ao agente, quem comete o crime, a possibilidade de perceber a ilicitude do facto e ou de se comportar de acordo com essa percepção. Assim, para além do pressuposto relativo ao nexo causal, o Código Penal alemão, primeiro no seu parágrafo 51, que figurou até 75, o Código Penal alemão é de 75, e o nosso é de 82, por isso não estamos assim tão mal. O primeiro no seu parágrafo 51, que figurou até 75, e depois no respectivo parágrafo 20, ou seja, é o mesmo número exatamente
o Código Penal alemão e o Código Penal português, em relação à inimputabilidade, em razão da anomalia psíquica, no caso do português, para o qual, com algumas modificações, foi transferido o conteúdo contido no parágrafo 51. Para o qual, com algumas modificações, foi transferido o conteúdo contido no parágrafo 51, ou seja, depois de 35, o parágrafo 20 do Código Penal alemão transferiu o que já estava mais ou menos feito no parágrafo 51, obviamente com algumas alterações, e faz depender a inimputabilidade de dois requisitos cumulativos essenciais. Número 1, a existência de uma perturbação mental, o qual constitui um conceito equivalente ao da anomalia psíquica, emprego no artigo 20, número 1 do Código Penal português, ou seja, aí estamos iguais aos alemães, o Código Penal português. 2, a verificação, no momento da prática do facto, ou seja, do crime, de uma incapacidade para entender a ilicitude do fato ou agir de acordo com aquele entendimento, o qual reveste um pressuposto com igual correspondência no artigo 20, número 1 do Código Penal português. Aqui estamos iguaizinhos aos alemães, No entanto, ao invés do que sucede no âmbito do artigo 20 do Código Penal português, o parágrafo 20 do Código Penal alemão enumera quatro possíveis tipos, como eu já vos disse, de perturbação mental. Nós não enumeramos nenhum, nós só dissemos anomalia psíquica, mais nada. Os alemães densificam a norma. A nossa norma é profundamente indeterminada e não densificada. Como eu já vos disse, acerca do princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal. Não estou sempre a repetir a mesma coisa, se vocês não veem os vídeos, à vontade. Compreendem? À vontade. Vão ao teste, falham, têm 0. É a vida. Por isso, o Código Penal alemão enumera 4 possíveis tipos de perturbação mental, ou seja, densifica a norma, clarifica a norma. A norma é mais fechada, não é tão aberta como a do Código Penal português, que é a anomalia psíquica. Só. Ainda que o último tipo, sob a forma de cláusula residual aberta, e não abre mais, estão a ver? E não abre mais. A número 1 é a perturbação psíquica doentia, número 2, perturbação profunda da consciência, número 3, fraqueza de espírito, como se dizia antigamente, diminuição mental, e que número 4, outra grave anomalia psíquica. Também usa a terminologia do Código Penal português, a anomalia psíquica, mas só na cláusula residual aberta número 4, porque as outras 3 são cláusulas residuais fechadas, são de certa forma, não são fechadas, mas são mais densificadas. Perturbação psíquica doentia, perturbação profunda da consciência, fraqueza de espírito ou dominação mental, ou seja, há uma maior conceptualização, há uma maior densificação, há uma maior determinação de norma, como sempre. Diz o professor Corrado Neves, A Problemática da Culpa nos Crimes Passionais, 2008, página 23. Ficamos por aqui, fica mais curtinho, não gosto muito destes vídeos curtos, mas enfim, obrigado, um abraço.